Tarde para todo mundo. Muito bom encontrar vocês novamente, mais essa semana. Vamos aqui continuar a nossa aula, falando sobre cores, texturas, né, suas sensações. Na aula passada, nós falamos sobre texturas, textura gráfica, conhecemos alguns artistas, né, que trabalham com essa técnica, né, de trabalhar a textura nas suas obras, e hoje nós vamos começar a falar sobre cor, tá? Então, atenção um pouquinho aí, que nós vamos começar a falar sobre as cores. Na página 65 do livro de vocês, tem o seguinte texto: se pensarmos nos seres e nos objetos que nos rodeiam, percebemos que eles têm cores características. Algumas já nascem com suas cores, como os animais, as flores, as plantas e as frutas, e outros ganham cores com pigmentos naturais ou artificiais, que podem ser misturados para se obterem novos tons, como roupa, sapato, brinquedo e até as tintas que utilizamos para. Aqui está dizendo assim, né, que beleza, né, os animais, as flores, as plantas, de forma geral, elas já nascem com a sua cor. E outros objetos ganham a cor através do pigmento natural e do artificial. São os nossos objetos, né? Roupa, sapato, brinquedo, enfim. As cores são importantes meios de expressão. Estão no vestuário, na alimentação, na decoração, nos muros, nas fotografias, nos filmes. Elas despertam sensações e emoções, seja por sua beleza, seja porque são atribuídas a elas significados diferentes. Alegria, tristeza, paz, entre outros. Além disso, ajudam na comunicação. Basta pensar nos sinais de trânsito ou no cartão usado para indicar alguma qualidade no futebol, por exemplo. Mas você e seus colegas podem perceber as cores de maneiras diferentes, pois os sentidos e significados atribuídos a elas variam de pessoa para pessoa e principalmente de cultura para cultura. As cores usadas no luto, por exemplo, são diferentes ao redor do mundo. Enquanto na maioria das culturas ocidentais, que aqui é a nossa cultura, as pessoas vestem roupas de cor preta em momentos de luto, em algumas culturas orientais, elas usam a cor branca. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas. Então, as cores, gente, elas têm uma importância muito grande em vários setores. Usam-se as cores para muitas coisas. Por exemplo, na publicidade, na psicologia, né? As cores elas são definidas para comunicar algumas coisas para nós, como foi o caso aqui, por exemplo, do sinaleiro verde, amarelo e vermelho. A gente conhece as cores e sabe o que significa. Ninguém precisa falar para, ninguém precisa falar vai. A gente olhou a cor, a gente já se orienta por essa cor. Mas o exemplo do jogador aqui do futebol, quando o juiz dá um cartão amarelo, ele já sabe que ele tem que ter atenção. Se ele dá um cartão vermelho, piorou a situação, né? Porque daí o próximo cartão ele já vai ser expulso. E assim também as roupas, né? Que a gente usa. Muitas pessoas gostam de roupas coloridas, outras gostam de roupas menos coloridas. Um gosto as cores, né? E aí nas culturas também, né? Nós falamos aqui do luto, quando as pessoas estão em luto lá no Oriente, no povo oriental, eles usam branco e nós aqui usamos preto. Claro que agora não é mais um costume usar as cores pretas no luto, né? Quando vai num velório, né? Em alguns lugares ainda usa-se para em sinal de respeito, enfim, em sinal de até de tristeza, né? Porque o preto é uma cor fechada, né? Que pode significar tanto essa coisa da tristeza,
como também a elegância, porque a gente vai ver que as cores, o preto também é usado de forma muito elegante, principalmente na moda, né? Então, nós vamos conhecer um pouco desse mundo das cores e nós vamos conhecer também a classificação dela. Eu sei que algumas vocês já conhecem, né? Mas nós vamos dar uma lembradinha, falar aqui das cores da natureza, né? Então, as plantas, os animais, elas já nascem, já vão. Alguns animais mudam de cor, né? Conforme eles vão crescendo, ele vai mudando de cor. Mas as cores da natureza, elas já estão lá. A natureza é uma fonte inesgotável de inspiração para muitos artistas. Muitos artistas, na sua grande maioria, se inspiram na natureza, nas cores que existem na natureza, para poder retratar as suas obras. Aqui eu coloquei algumas imagens, vocês darem uma olhadinha nas coisas da natureza e as cores que eles têm. O texto falou que são os pigmentos naturais. Os pigmentos naturais, o próprio nome já diz, né, ele já é extraído direto da natureza, ele não tem química. Tá? Então, o açafrão é um tempero muito utilizado na culinária, e a cor dele é bem amarela. Então, geralmente, quando um artista, porque tem muitos artistas que utilizam os pigmentos naturais para poder fazer suas obras, eles misturam esse pó do açafrão com um pouquinho de água, às vezes um pouquinho de cola para poder a tinta aderir, né, ao papel, ao lugar onde ele vai pintar. Nós temos também a beterraba, e junto com a beterraba nós temos vários vegetais, uma cenoura, que soltam, né, uma tinta que a gente vai chamar de corante natural, e ela pode ser transformada em tinta para você usar como na pintura. O urucum, ele é desse jeito, ele vem dentro dessa casquinha aqui, espinhosinha, e a semente já solta, só de você esfregar na mão, já solta a tinta que ela tem. Esse urucum também é um tempero, e ele tem na nossa cozinha como coloral. E esse urucum também é uma tinta utilizada muito pelos índios. Os índios têm o hábito, né, da pintura corporal, né? Em vários eventos, para várias coisas, eles têm esse costume de pintar o corpo. Então, eles usam, uma das coisas que eles usam é o urucum, que é essa frutinha que você encontra, às vezes, no mato, e ela eles já preparam lá a tinta para fazer as suas pinturas. E os pigmentos naturais também estão nas terras. Nós temos muitas cores de terra, né? A terra mais amarela, mais clara, marrom, meio vermelha, branca. Nós temos terras de muitas cores. E essas terras, elas são preparadas, né? Elas são batidas para ficar bem o pó, depois elas ficam dentro da água, e como elas ficam dentro da água, elas vão criando, vai criando uma natinha, e fica um pigmento, fica quase que uma tinta mesmo. E isso é utilizado por muitos artistas. Nós vamos ver algumas obras aqui que eu separei, que são obras feitas através desses pigmentos naturais. Esses pigmentos naturais também são utilizados para tingir alguns tecidos, por exemplo. Então, ele tem uma utilidade, né, tanto na arte quanto até na confecção de objetos mesmo, que alguns pigmentos eles são tão fortes que eles mancham. Tinha chamada amora. A amora ela mancha todinho, você quando mexe muito nela, fica até a sua mão, fica aquele roxo, e ela mancha mesmo. Enfim, vamos lá ver então. Olha só, aqui três obras aqui, né, são feitas a partir desses pigmentos naturais.
Eles também podem ser feitos com canela, com café. E eles dão as tonalidades aqui. Essa também, olha só. Aqui embaixo, a maioria do trabalho, são trabalhos de alunos e fizeram uso desses pigmentos. Né? Pela coloração aqui, parece pigmento feito de terra. Aí você consegue fazer muitas pinturas, muitas atividades. Muito bem, gente. Lá agora, vamos conhecer um pouco essa classificação das cores. Bom, nós temos em primeiro lugar as cores primárias, que são as cores puras. Só para lembrar vocês, as cores primárias são as cores que a gente não tem como misturar duas cores para dar nem amarelo, nem azul, nem vermelho. Elas são puras e elas são as primeiras cores, porque são dessas cores é que nós vamos obter as outras, como no caso das cores secundárias. Elas são obtidas através da mistura das primárias. Amarelo com azul que dá verde, azul com vermelho que dá roxo e o vermelho com amarelo que dá laranja. Então, as três cores secundárias, verde, roxo e laranja. Nós temos também na classificação das cores o grupo das cores quentes, que ela está associado ao fogo e ao sol. Então, são os vermelhos, laranjas e amarelos. A gente lembra de fogo, de sol, de coisa quente, por isso o nome cores quentes. As cores frias, elas já estão assim associadas à água, matas e transmite a sensação de frio. E elas são o azul, o verde e o roxo. E as suas tonalidades, né? Azul escuro, azul claro, verde, verde claro. Bom, e aí a partir daí nós vamos obtendo outros tipos de cores. Eu não coloquei aqui para vocês, mas tem as cores terciárias, que é a mistura de uma primária com outra secundária. E aí nós vamos ter assim, por exemplo, o amarelo, que é primário, com o verde, que é secundário. Quando eu misturo os dois, eu vou ter um amarelo esverdeado ou um verde amarelado, dependendo do tanto de tinta que eu colocar de cada cor. Se eu pegar o azul, que é primário, e misturar com o roxo, que é secundário, eu vou ter um azul arroxeado ou um roxo azulado, né? Então, essas são as cores terciárias que tem no disco cromático que nós vamos ver na aula que vem. Bom, como é que eu consigo as tonalidades dessas cores? Claro que a gente já sabe que nós precisamos misturar essas cores, mas vamos misturar com quem para poder seguir algumas tonalidades diferentes. Nós conseguimos as tonalidades nas cores a partir da mistura do branco. Eu acrescento o branco, vou clareando a minha cor pura. Quando eu acrescento o preto, eu vou escurecendo. Então, o branco eu vou clareando e o preto eu vou escurecendo. E aí a gente vai formando uma escala tonal. A gente também chama de degradê. E em francês significa perda gradativa da intensidade da cor. Se vocês olharem na imagem, eu tenho aqui a minha cor vermelha. Colocando um pouquinho de branco, ela vai clareando e vai se tornando meio rosa. Aí eu ponho mais branco, mais branco, mais branco, até eu saturar, ou seja, até ela sumir no meio do branco. E aí a cor volta a ser branca. Da mesma forma, o preto também. Eu tenho a cor pura, eu coloco um pouquinho de preto, e ela vai escurecendo até ela ficar totalmente escura. Quase que preto de novo. Tá? A gente vê no azul, ó, nessa imagem do azul, ó, o azul, eu vou colocando branco, 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 até ele chegar na última escala, porque daí não tem mais como, não tem mais pigmento. Né? Da mesma forma que o azul, 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 preto, preto, até chegar aqui e também já perder a cor pura, que era original, que era azul. Tá? Por isso nós temos muitas tonalidades, inclusive na nossa caixa de lápis de cor,
mesmo sendo aquela caixa com 12 cores, vocês vão olhar lá que nós temos verde escuro, verde claro, azul escuro, azul claro, vermelho escuro, vermelho claro. Em caixas de outras quantidades, por exemplo, 24, 36 cores, vocês vão observar lá que tem uma grande quantidade de tonalidades de uma mesma cor. Muito bem, então, eu uso o branco e o preto e eu começo a também ter aí outras tonalidades de tinta, né, de cores. Como é que isso funciona na arte? Quando a gente usa uma cor só, é o caso dessa obra aqui do Van Gogh, uma fase triste, que ele se encontrava assim bem abatido, com tristeza por todas as coisas que estavam acontecendo, e isso refletiu na arte dele. Ele usou a cor azul e chamou essa fase de fase azul. Todas as obras dele eram pintadas com azul. Ele aqui, ó, vocês podem observar, ele conseguia o azul até o azul mais escuro, provavelmente usando essa técnica de usar o vermelho, o branco e o preto. Esse tipo de obra, né, de arte, que usa uma cor só e as tonalidades dela, a gente chama de monocromia. Mono é de uma cor, mono é de uma e é de cor. Então, uma cor. Tá? E você explora aquela cor que você escolheu, você vai escolher as tonalidades que ela tem nessa obra de arte. Bom, no meio artístico também tem os artistas que gostam de trabalhar com grupos de cores. Vou ver aqui essas obras, ó, do Van Gogh e essas outras obras aqui, em que o uso das cores quentes é predominante. Então, existem outras cores na tela, mas o que predomina nessas obras são as cores quentes, que são os amarelos, os laranjas e o vermelho. Assim também são as cores frias. Algumas obras eu trouxe aqui para vocês, ó. Van Gogh também, que é o Céu Estrelado, que essa obra aqui, ela é predominantemente cores frias. Verde e os azuis aqui, e tem um pouquinho de roxo. Nessa obra da Tarsila do Amaral, também a maioria das cores aqui estão nas cores frias, o verde e o azul. Aqui também, nesse detalhe da obra do Romero Brito, que usa muitas cores, ele, nessa obra aqui, azul, bastante verde e roxo. Então, ficou uma obra um pouco mais com cores frias. Um detalhe também de uma obra do Van Gogh, chama Íris, que são as flores azuis. Alguns artistas também utilizam os grupos das cores primárias e das secundárias. Alguns artistas, igual Pietro Mondlane e Martins, fazem essas obras, utilizando, por exemplo, as cores primárias. Essa família de gatos aqui são feitas, são pintadas, né, com as cores primárias. Essas obras aqui que são obras abstratas em que ele usa linhas formando quadrados. Observa que ele também só usa as cores primárias e o branco e o preto. Em umas ele coloca alguns quadrados preto e em outras deixa só branco misturado com o vermelho, o azul e o amarelo. Nessa obra aqui do Miró, também é um artista que gosta muito de pintar com essas tintas, com as cores assim, que a gente chama de chapadas, cores puras. Ele não se preocupa em ficar fazendo luz e sombra, misturando vermelho, amarelo, azul, verde. Então, a obra dele, às vezes, tem os dois grupos, as primárias e secundárias, e às vezes também só tem
mais as primárias, no caso dessa outra obra aqui embaixo. Aqui também tem um outro artista, aqui, né, as casas, as crianças na rua, vocês podem observar aqui que tem as cores, os dois grupos, né? As primárias e as cores secundárias. Nosso trabalho dessa semana está aqui nessa obra aqui. O que nós vamos fazer? Você vai se inspirar nessa obra do Pierre de Mondrian. Você vai fazer uma composição, vai pegar uma régua, um pedaço de papel ou o seu caderno de desenho. Você vai fazer essas retas, quadriculado, igual ele faz. Não precisa ser igual ao dele, pode ser do seu jeito. Tentando trabalhar uns quadrados grandes, outros pequenos, tá? Depois disso, vocês vão mudar o grupo de cor que ele usa. Ele usa as cores primárias. E eu quero que vocês mudem o grupo de cor. Então, vocês podem, por exemplo, usar as cores secundárias, que é o verde, o roxo e o laranja. Então, aí vocês não usam nem o amarelo, nem o vermelho e nem o azul. Pode usar o preto e o branco, mas aí vocês coloquem as cores secundárias. Ou também, vocês podem usar o grupo das cores quentes. Ou você também pode usar o grupo das cores frias, ok? Pode deixar o preto, pode deixar o branco, mas vocês pintem os outros quadrados mudando o grupo, tá? Mas olha só, escolhe um grupo só, senão vai virar muito colorido. Então, ou você faz com as cores secundárias, ou vocês fazem com as cores quentes, ou com as cores frias. E vocês também podem fazer uma monocromia. Como é que vocês vão fazer isso? Como vocês não vão... talvez vocês não tenham tinta em casa, vocês podem fazer com lápis, porque a gente consegue um pouco da monocromia com lápis, dependendo da força que você empregar no seu lápis de cor. Então, por exemplo, você vai pintar um quadrado bem forte, então você vai apertar o lápis e pintar esse quadrado bem forte. No outro quadrado, você pinta um pouco forte. No outro, você pinta um pouco mais claro. E aí, você vai misturando, né? Mas aí, você escolhe uma cor só. Ok? Então, só para ficar bem claro, tá bom? Não vamos usar as cores primárias, porque as cores primárias o artista já usa. Eu quero que vocês experimentem outro grupo de cores. Ok? Então, mãos à obras, esse é o desafio dessa semana, é o trabalho dessa semana. Ok? Nós vamos assistir um vídeo bem rapidão. Eu vou deixar o link aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem assistir de novo, ou assistir outros, tá bom? Então, eu vou deixar esse link aqui para vocês procurarem ele depois, para vocês assistirem de novo. Agora nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho, já está esgotando, e aí vocês fiquem ligados aí, que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Então, gente, viu lá como que ele mistura as cores, vai dando as tonalidades, usando o branco, usando o preto, ok? Então, gente, nossa aula por hoje se encerra aqui, fica a atividade para vocês fazerem, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se encontra, então, na semana que vem para dar continuidade a esse assunto sobre as cores e os seus significados e a sua aplicação na obra de arte, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, bom restante de semana para vocês.